A paz do Senhor para você que está chegando agora. Resolvi gravar esse vídeo para que as pessoas tenham conhecimento das coisas o qual Deus tem nos ordenado a fazer, a realizar. Então aqui está o altar do Senhor. Resolvi fazer esse vídeo. Aqui está o candelabro. Aqui está o altar do Senhor. E fazendo esse vídeo para algumas pessoas que não têm acesso aqui por morar longe, por morar mais distante, e acompanha nós somente pelas redes sociais. Então, muitos têm me perguntado a respeito do altar do Senhor. Como vocês podem ver, aqui está o altar do Senhor. O candelabro é para nós acendermos na hora da celebração. Na hora da celebração nós acendemos esse candelabro. O Senhor nos deu a estratégia e a sabedoria para realizar o candelabro a ser queimado com azeite. Os demais candelabros que tenho visto, eles só acendem com velas. Mas aqui o Senhor nos orientou como deve ser feito um candelabro para queimar azeite. Então nós entramos com incenso na presença de Deus para cumprir o versículo que diz que nós não devemos entrar com as mãos vazias perante ao Senhor. Lembrando que todas as vezes que as pessoas iam consultar os profetas, teria que levar presente. Assim como nós vemos lá quando Naamã foi visitar Eliseu e ele levou alguns presentes. Eliseu não aceitou os presentes, mas era de costume levar presente. Vocês sabem dos 3 reis, né, que levaram presente para Jesus: ouro, incenso e mirra. Então, nós não devemos entrar na presença de Deus de mão vazia. E essas 2 luminárias, novamente, que está uma em cada lado do altar, é como Levíticos 6:13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, não devemos deixar esse fogo apagar. Também foi aproximadamente de 35 a 40 dias de oração e jejum para que o Senhor nos revelasse como pudesse manter essas lâmpadas acesas. Então, elas são lâmpadas de azeite também, e o Senhor nos deu a sabedoria de fazer com que essas lâmpadas permanecessem acesas sem apagar por tempo indeterminado. E uma vez que eu fico fora por algum período longo na jornada de trabalho, e às vezes eu chego aqui, o fogo está bem baixinho. Então a gente tem que ajeitar o altar do Senhor, e isso também nos ensina que quando nós ficamos longe de Deus, o que pode ocorrer na nossa vida é a chama da luz de Deus apagar na nossa vida, porque nós ficamos envolvidos com outras situações e muitas vezes nós esquecemos de colocar brilho na lâmpada de Deus, no fogo que arde continuamente dentro de nós, que é a fé em Deus no nosso coração. Então, já cheguei aqui em casa algumas vezes da luzinha estar bem baixinha, por causa que vai criando um picumã, e daí o fogo vai tendo interferência no azeite, e daí o fogo começa a abaixar. Então nós temos que renovar de tempo em tempo o altar do Senhor. Nós temos que fazer uma edificação, e por isso nós não devemos tirar os olhos do altar do Senhor. E quando nós falamos em altar do Senhor, literalmente, esse aqui é um altar do Senhor, mas o altar verdadeiro do Senhor é o nosso coração, é o nosso pensamento, é a nossa dedicação a Deus. Mas aqui há uma prova viva que não devemos ficar longe da presença de Deus.
Então, se nós ficarmos longe da presença de Deus, nós somos como essa lamparina. As coisas que vão impregnando por nós estarmos longe, sem fazer uma limpeza psicológica, uma limpeza de fé, uma limpeza que nos traz a purificação, a chama de Deus, ela acaba esfriando em nós. E como podemos ver, eu vou estar chegando mais perto para que vocês possam ver melhor. Mas eu quero falar das pedras. O Senhor disse que era para mim ir edificar o altar com essas medidas que eu fiz. 3 por 2 por 50, que é as medidas da arca de Noé simplificada. E também ele falou para mim colocar terra virgem sobre esse espaço. E não poderia ter nenhuma divisão entre a terra e a terra do altar. Então eu tive que quebrar o piso e cavucar até chegar na terra pura. E depois, pela graça de Deus, eu consegui, com um grande amigo meu, uma terra virgem, uma terra de barranco, uma terra assim, foi pegada no fundo do barranco, lá embaixo, e um outro amigo meu que tinha um caminhão, ele trouxe a terra aqui para mim. Então é uma terra virgem, sem aonde ninguém tinha pisado ainda. E eu tinha preparado areia e pedra justamente para fazer o piso, fazer a laje aqui em cima. E a areia e a pedra já estava aqui, o cimento, e o Senhor naquele dia falou para mim que não era para ter cimentado em cima do altar. O altar teria que ser uma conexão entre Deus e o homem da terra. Então, eu fiz conforme o Senhor falou. Coloquei a terra virgem e o Senhor disse que era para mim buscar pedra no monte, aonde não teria sido cortada com ferramentas. E vou chegar mais perto para que vocês vejam. São pedrisco trazido do monte, misturado com pó de terra, né? E aqui não devo subir de calçado. Eu tenho que subir descalço, porque esse é um lugar consagrado ao Senhor, um lugar santo, e aqui está a chama. Como vocês podem ver, a chama ela fica retinha, porque a palavra de Deus diz que quando nós ofertamos a Deus, o fogo do nosso incenso, ele sobe de maneira reta. E a porta está aberta, por isso dá uma variadinha na chama. Aqui é um degrau que eu uso para subir no altar. O Senhor também disse que não era para mim rebocar com lâmina de ferro. E eu peguei uma madeirinha e reboquei essa parte do altar do Senhor. Então, não, como o Senhor falou, não foi usado ferramentas de ferro. E essas pedras que estão aqui, que vocês podem ver, o Senhor disse que era para me trazer 24 pedras do rio, sem nenhum corte de ferramenta. E eu e um amigo meu, vou postar o vídeo que eu fui lá no mato, né? Um vídeo bem curtinho para não perder o foco. E buscamos essas pedras para colocar aqui no altar do Senhor. 24 pedras. Aí você pode estar perguntando para mim, mas e essas 3 pedrinhas no pé da cruz? Eu vou explicar para vocês. E aqui está o pedestal, onde nós colocamos o celular para fazer a live. E pela graça de Deus, nós estamos aqui. Então o Senhor disse que era para me buscar essas pedras e sem nenhum corte de ferramenta. E buscamos essas pedras. E eu perguntei para o Senhor o que essas pedras representavam. E Ele disse que essas pedras representavam
As 12 pedras representavam os 12 tribos de Israel, e as outras 12 representavam os 12 discípulos, os 12 apóstolos. E eu perguntei, mas e as 24? O Senhor disse que representava os 24 anciões do Apocalipse. E as 3 pedrinhas que sobraram, eu contei lá, e acabou sobrando 3 pedras menores do que as que eu trouxe. E eu deixei de fora. E daí no dia que eu estava instalando a cruz, o Senhor me fez recordar das 3 pedrinhas. E daí eu perguntei para o Senhor onde eu ponho aquelas pedrinhas. E o Senhor disse, põe no pé da cruz. Eu falei, mas o que representa? O Senhor disse, representa o homem, representa você. 3 pedras representam corpo, alma e espírito. Então, quando Jesus foi morto na cruz, caiu sangue e água. E esse sangue escorreu no pé da cruz e chegou até a terra. E o lugar mais alto que nós devemos estar é nos pés de Jesus. Jesus, como ele foi colocado na cruz, o seu sangue escorreu até o pé da cruz. Então, a cruz representa, uma arma aonde ela matou o nosso Salvador, e com essa mesma arma também desencadeou a porta da graça. Quando nós viramos a cruz de cabeça para baixo, essa cruz ela se torna uma espada. E quando nós pegamos no pé da cruz, ela se torna uma chave. E essa chave, que é a morte de Cristo e a ressurreição, ela nos dá liberdade, porque no dia que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou e nós podemos ter acesso a Deus no nome de Jesus. E aqui está uma mesa, aonde Deus me mostrou essa mesa, numa experiência que eu estava tendo com o Senhor em oração. E o Senhor disse que não era para ter luxo diante do altar do Senhor, mas que era para mim fazer uma mesa e colocar sobre o altar. E assim eu fiz essa mesa, paguei para fazer essa mesa, com as características e com as medidas da Arca da Aliança, que aqui está no altar do Senhor. Então, o Senhor também nos revelou que nós devemos iniciar o culto fora do altar e ler a palavra e a oração sobre o altar. Então, aqui está o altar do Senhor, aqui está o lugar consagrado a Deus para nós orarmos e interceder diante de Deus. Como vocês podem ver, não tem luzes, não tem instrumento, não tem caixa de som, tudo isso fica fora do altar. E o som tem que ser ambiente para que nós possamos louvar, orar a Deus e pedir as bênçãos do Senhor sem nenhum estrondo. Ainda que nossa alma grita ou com gemidos inexprimíveis, o Espírito de Deus intercede diante do Senhor. Então, para você que está chegando agora, mais uma vez eu vou chegar próximo ao fogo para que vocês vejam que o fogo se torna muito retinho, se torna como uma lâmina e a porta ainda está aberta. Vocês veem como que é o mistério de Deus? E esse mistério de Deus demorou dias para ser revelado como ficar aceso essa lanterna. E para a glória de Deus, o Senhor nos agraciou com
essa revelação. Que Deus abençoe você que acompanhou esse vídeo até no final. E eu oro por você, eu oro para todos aqueles que é inscrito no nosso canal. Eu oro pela graça de Deus na sua vida e que você possa cada dia mais e mais se aproximar do altar e estar na presença de Deus. No nome de Jesus, Deus abençoe.